Seja muito bem-vindo ao Up de Segurança, eu sou o Júnior e na aula de hoje eu vou estar te ensinando como ligar sensores de alarme em série. Nós vamos estar utilizando dois sensores IVP 5001 PET da Intelbras e também o sensor magnético para portas de aço. Então nós vamos fazer a interligação dos três sensores na mesma zona em série. Então você vai aprender comigo a como não passar mais por dificuldades na hora dessas instalações. Vem comigo! Eu vou te ensinar primeiro, então, como fazer essa ligação, através aqui, né, do diagrama, porque isso vai facilitar bastante. Eu sei que na hora de fazer a instalação, a gente acaba se confundindo um pouquinho com as cores do cabeamento, então, cara, dá uma dor de cabeça que tá louco, cara. Como eu já falei, eu enfrentei por esse problema aí, né, na minha primeira instalação de alarme com sensores em série, tentei de tudo que é forma, não consegui, justamente por conta das cores do cabeamento, e é isso que mais preocupa, é isso que mais acaba atrapalhando, né, os técnicos. Além disso, na hora da gente fazer a instalação prática aí, né, no mão na massa, eu vou estar utilizando um cabo aqui que ele é bem diferente no mercado, tá? Ele tem uma coloração bem diferente do que a gente está acostumado aí, né? Os cabos vermelho e preto para alarme, né? Vermelho e preto com amarelo e verde. Então é um cabeamento bem diferente, justamente para te mostrar que as cores não vão te atrapalhar em nada, tá? Eu quero justamente te mostrar como você fazer essa instalação sem levar em conta a coloração do cabo. Então por isso eu já optei por pegar esse cabo com uma coloração bem diferente para facilitar para você. Na instalação nós vamos estar utilizando dois sensores IVP 5001 PET, tá? Um sensor bem conhecido aí no mercado, muito utilizado ainda, né? E então a gente vai fazer essa ligação em série desses dois camaradas na mesma zona, utilizando também a função de tamper, tá? Muito importante fazer a utilização do tamper dele aqui para correr menos riscos, né? Para ter mais segurança nas instalações. Então vai ser esses dois camaradas que a gente vai utilizar aqui. Claro, você pode dar sequência para mais sensores, mas isso seria fins didáticos, tá? A gente nunca recomenda utilizar mais que dois sensores por zona, porque aí você não sabe qual disparou, da onde veio, o que aconteceu. Então ele traz essa instabilidade, tá, para o sistema. Mas como a gente encontra no mercados aí centrais que tem uma, duas ou três zonas apenas, então a gente consegue fazer isso através dessa ligação em série. Bom, o primeiro passo, né, nós estamos aqui na parte superior, aqui nós temos a central de alarme, né, representada, a saída auxiliar positivo e negativo para fazer a alimentação do sensor, e também o comum e a zona, tá? No borne do alarme, né, da central de alarme. Então vamos simular que essa central de alarme só tenha uma zona para a gente trabalhar e nós estamos com dois ou até três sensores, tá? Aqui na parte de baixo então nós temos os dois sensores com alimentação, né? Onde tem a entrada de alimentação, negativo e positivo, a zona, o comum, né, que é o setor de alarme, T1 e T2 que faz a função do tamper. Tá? Mesma coisa aqui no segundo sensor. E no terceiro aqui eu deixei sem alimentação, apenas com tamper. E aqui você pode simular que fosse um sensor magnético, né? Talvez você pode utilizar um sensor magnético também ainda no final aí, dessa instalação. Tá? Então a gente vai exemplificar também. O primeiro passo que você tem que fazer na hora de fazer essa instalação é levar a alimentação da central até os sensores. Então é positivo com positivo e negativo com negativo. Isso é uma ligação muito simples que você vai fazer, tá? Eu vou exemplificar aqui, vou passar o positivo e vou passar também o negativo aqui, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o negativo e vai ligar no negativo e aqui a mesma coisa, na mesma cor, no mesmo cabo, vai ligar no negativo. E o positivo da mesma forma, tá? Você vai ligar aqui no positivo e aqui no positivo também, tá? Então você vai fazer essa ligação. Essa é muito simples, tá? Você sai do positivo do auxiliar da central, vai para o primeiro positivo do primeiro sensor, leva esse mesmo cabo sem cortar ele, sem nada,
para o segundo sensor e assim por diante, tá? Aqui a gente vai simular que é um sensor magnético, então eu não vou ter alimentação nele, tá? Vai ser apenas a zona de alarme. O que acontece nesse caso que o pessoal se perde agora? A ligação do tamper você já sabe como faz, né? Sempre muito recomendado fazer. É você ligar, por um exemplo, o T2 com o comum. Tá? Deixa eu trocar aqui a cor para facilitar. O T2 com o comum, T2 com o comum, T2 com o comum, tá? Se não tiver, se for um sensor magnético, você vai ter apenas os dois fiozinhos do alarme, então não precisa fazer essa ligação. Agora, o próximo passo qual é? Nós vamos pegar aqui o comum da central, tá? E vamos levar até o T1, né, do tamper do primeiro sensor. Passou pelo tamper do primeiro sensor, esse mesmo cabo, a gente fez um corte nele. Uma ponta então vai entrar aqui no T1 e a outra ponta dele, que continua da mesma cor, nós vamos ligar na zona do alarme, tá? Então nós vamos ligar na zona aqui do sensor, vamos para o próximo sensor, nessa mesma cor, cortamos o cabo de novo, ligamos uma ponta em T1 e a outra ponta em zona, tá? Ligamos, vamos para o próximo sensor, ligamos em T1 de novo e a outra ponta em zona. Tá? Então, muito simples. O que acontece? Nós chegamos no último sensor, tá? Aqui no caso você vai ser a ponta do cabo, então vamos supor que você tenha esse cabo amarelo, por um exemplo, né? Você saiu com o cabo amarelo lá do comum da central, passou pelo cortou ele lá no primeiro sensor, uma ponta do amarelo você colocou no T1, a outra ponta do amarelo você colocou na zona. O outro cabo passou direto, tá? Você esquece as outras cores. Aí você foi para o segundo, o mesmo cabo amarelo, você cortou de novo, uma ponta no T1 e a outra ponta na zona. E aí você chegou no último sensor. Fim do cabo, a ponta amarela joga dentro do T1. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o outro cabo que vem lá da central de alarme, então que vai ligado na zona. O que a gente faz com esse cabo? Nós simplesmente pegamos ele e levamos até o último sensor. E aí conectamos ele na zona. Tá? Então, essa é a ligação. Ela é muito simples de se fazer e muito o pessoal se perde nas cores, porque aqui dentro esse cabo vai passar dentro do sensor, vai abrir os cabos, aí você não sabe qual ligar, qual não ligar. Então, essa é a ligação. É muito simples. Você vai ver aí na prática agora que é mais fácil ainda do que aqui nos meus rabiscos. Então, bora lá para a parte prática, entender como fazer essa ligação. Bom, estamos aqui então com a central de alarme para fazer a instalação, tá? Coloquei a sirene aqui dentro da caixinha para facilitar. Vou fazer a alimentação dela através da bateria. Estamos aqui com os dois sensores, o IVP 5001 PET, para fazer a ligação. Vou utilizar aqui o chás porta de aço para fazer o último sensor da mesma zona. E também estou com o cabeamento aqui para fazer essa ligação. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer a ligação do cabeamento lá com a central de alarme, tá? Então vamos passar o cabo aqui dentro da central, tá? Para fazer essa ligação, vamos decapar ele aqui. Decapamos ele, pode ver que temos várias cores aqui. Então eu vou pegar, por um exemplo, o laranja e o verde para fazer a zona, tá? E o branco e o azul para fazer a alimentação. O marrom e o cinza eu vou guardar ele aqui, tá? Eu não vou utilizar nessa demonstração. Então vamos decapar aqui. Vou utilizar o branco para positivo, sinal positivo, e o azul para negativo na central de alarme, tá? Vamos fazer a decapagem dos dois. Fazer uma dobrinha e aí fixar eles lá na placa da central. Já vou fazer aqui do alarme também. Vamos decapar uma pontinha para fazer a ligação lá com o comum e a zona de alarme. Então vamos lá. Bem, estamos aqui então na central de alarme e o primeiro passo que a gente vai fazer é ligar a alimentação aqui no auxiliar. Então o branco no positivo e o azul no negativo. Ligamos nos bornes aqui da central.
Feito a ligação, confere, né, para ver se está tudo direitinho. E aí vamos ligar o verde no comum, aqui da placa, e o laranja na zona 1. Vamos simular que essa central só tenha essa zona, tá bom? Ela tem mais aí, mas a gente vai fazer essa ligação. Posso fazer a fixação também, você confere para ver se ele ficou bem preso, tá bom? E aí vamos lá para o primeiro sensor. Bem, estamos aqui no primeiro sensor, supondo que esse pedaço de cabeamento aqui, vamos pôr um exemplo, tenha 10 metros, né, entre a distância da central e o primeiro sensor. Aí o que a gente vai fazer nesse caso? Nós vamos decapar uma parte aqui dele, tá? Dessa capa externa dele, nós vamos tirar um pouquinho dessa capa aqui dele. Aqui, muito simples, tá? Vamos supor que ele esteja dentro do sensor, tá? Esse cabeamento. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar aqui o branco e o verde e o laranja para a zona e o branco e o azul para alimentação. O cinza e o marrom eu já posso guardar eles aqui, tá? Já vou deixar eles aqui, posso enrolar de volta. E aí o que a gente vai decapar nesse caso? O verde, tá? A gente ligou lá no comum da central. Então nós podemos... Aqui é indiferente, tá? Você pode utilizar sempre o verde ou sempre o laranja. Aquele que você, se começar aqui, nos próximos você faz a mesma coisa, tá? O que você vai fazer aqui nesse momento? Eu vou pegar o fio verde e eu vou cortar ele aqui, tá? Eu vou abrir o fio verde. Abrir o fio verde. E o azul e o branco, o que eu vou fazer? Eu apenas vou decapar ele, tá? Vou decapar parte dele para a gente fazer a alimentação lá no sensor. Então o que eu fiz nesse caso? Eu acabei cortando o fio azul e o fio branco, né? Para facilitar aqui a instalação. Eu cortei eles, enrolei e aí deixei a ponta. O verde também eu cortei e o laranja eu deixo ele inteiro, tá? Eu não corto o terceiro fio. Então, aquele que você for utilizar, você sempre deixa o laranja nos próximos sensores também, sem cortar, e corta apenas o verde. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos decapar as duas pontas do verde. Vamos fazer a dobrinha aqui nele, para fazer a conexão lá com o sensor, tá? Fiz a dobrinha aqui nele. Então, o primeiro, como a gente viu, nós vamos ligar aonde? No tamper, tá? No borne do tamper. Então, eu vou abrir aqui o borne do tamper. Abri o borne do tamper aqui. Então, eu vou fazer a ligação do cabo que eu cortei verde, tá? Que seria o comum. Conectei numa extremidade do tamper. Fiz a conexão. E o outro que sobrou a gente vai colocar lá no último borne do alarme, tá? No borne do alarme. Então vamos conectar aqui no alarme e fazer o aperto. O fio azul nós vamos ligar no negativo, tá, da alimentação do sensor. Ligado o azul no negativo, agora nós vamos ligar o branco no positivo. Feita essa ligação, a ligação que nós temos que fazer agora é entre o tamper e o sensor, tá? Se o seu sensor não tem tamper, então você esquece os primeiros bornes e apenas substitui o primeiro fio aqui que está no tamper e coloca ele no alarme, tá? Vai ter 2 bornes apenas para o alarme e 2 para alimentação. Então você liga a alimentação normal e um em cada ponta do sensor, tá? Bem, eu já fiz aqui também a ligação, então, a interligação, né, entre o tamper e o sensor
o borne do sensor. Eu vou deixar uma imagem aqui na descrição, aqui no cantinho, que vai te mostrar como eu fiz essa ligação, tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas com essa imagem você vai conseguir identificar exatamente como eu fiz a ligação, tá bom? Então, vamos agora dar continuidade no cabo e levar até o próximo sensor. Bom, suponhamos que nós estamos agora no segundo sensor, então eu já fiz a decapagem aqui do cabo, né? Já passei ele segue daqui e vem, né? E aí chega até no próximo sensor, no nosso segundo sensor. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Como no primeiro caso lá, nós vamos tirar o cinza e o marrom, que a gente não está utilizando. Vamos isolar ele, tá? E o laranja também, que ele é responsável pela zona, nós também vamos sobrar ele aqui, tá? Não vamos fazer a utilização. Feito isso, nós vamos cortar esses 3 cabos agora, tá? Cortando os 3 cabos, o azul e o branco, você reconecta eles, tá? Faz a decapagem e refaz a conexão entre eles. Bem, feito isso, nós vamos fazer a decapagem agora dos 2 cabos verdes, tá? O cortado verde. Decapamos, fazemos uma dobrinha, tá? Eu vou simular que esse segundo sensor, ele não tem a função de tamper, tá? Então, como que nós vamos fazer essa ligação agora? Bem, essa ligação, então, ela é feita da seguinte forma. Assim como foi feito no primeiro sensor, nós vamos ligar aqui o negativo, o azul, e o positivo, né, da alimentação do sensor, o branco, e aí depois vamos fazer a ligação do alarme. Bem, feita a ligação da alimentação, o que nós vamos utilizar agora? Apenas os bornes do alarme, tá? Não vamos utilizar o borne de tamper. Então vamos abrir os 2 de alarme e colocar um em cada ponto. Bem, então no segundo sensor, como que a gente fez a ligação aqui? Vou tentar aproximar aqui para facilitar para vocês. Eu fiz a ligação da alimentação, tá? Positivo ou negativo. E o fio verde que a gente cortou, liguei apenas nos bornes do alarme, tá? Simulando que esse sensor não tenha tampa. Então você pode utilizar sensores diferentes de outras marcas aí e não vai fazer diferença alguma, tá? A ligação vai ficar a mesma. Como no primeiro sensor aqui eu fiz a utilização de tamper, veja como eu fiz a ligação. Alimentação, positivo e negativo.
Aí o fio verde eu fiz a conexão com um borne do alarme, o outro borne do alarme com o borne do tamper, interliguei eles, fiz um jump, e o segundo fio verde eu liguei no tamper. Então esse sensor ele funciona com o tamper também, tá? Bem, nós chegamos então no final do cabeamento, tá? Essa seria a ponta do cabo, e também temos o chás para fazer a ligação ainda aqui, tá? O chás porta de aço. Então como que vai ser aqui? Nesse caso, o chás ele não precisa alimentação. Então eu vou isolar o cinza e o marrom, que a gente já não estava utilizando, e também o branco e o azul, que seriam da alimentação dele, tá? Como ele é um sensor que não tem alimentação, a gente não vai utilizar esse cabeamento, tá? Então vamos deixar a sobra dele aqui. Deixamos aqui a sobra e nós sobramos apenas os dois bornes do alarme, tá? O comum que a gente veio trazendo e cortando ele passando por dentro do sensor, e o laranja que ele vem direto de lá da central. Lembra que a gente não cortou ele nada? Então ele vem direto de lá da central, interligada na zona 1. Aqui é muito simples, nós temos dois fios no chás e temos também dois fios para o alarme que vem de lá da central. Então é indiferente a ligação, tá? Você pode ligar ele em qualquer sentido aqui que ele vai funcionar, tá bom? Então vamos fazer essa ligação agora. Bem, feita essa ligação, então o nosso sistema já estaria funcionando. Claro, aqui eu teria que fazer isolar, né? Mas bem tranquilo, tá? Como a gente está a fim de demonstração, a gente não vai fazer a isolação. Eu vou fazer a alimentação da central agora e colocar os sensores para funcionar. E aí a gente vai fazer o teste para ver se funcionou realmente, tá bom? Eu fiz também a conexão aqui de um teclado, né? Para a gente fazer a ativação e desativação do sistema. E aí a gente vai fazer os testes agora, tá? Nós temos aqui o primeiro sensor com detecção de tamper, o segundo sem detecção de tamper, uma zona comum, né? E também o chás ali, porta de aço, tá? Eu vou cobrir os sensores aqui para facilitar a demonstração para vocês, tá? Então a gente vai disparar um a cada vez para fazer os testes se tudo ficou bem de acordo. Como o primeiro tem tamper, eu preciso fazer o posicionamento do tamper aqui, tá? Fechar o contato do tamper. Eu vou fechar o contato do tamper e vou fazer a ativação do sistema. Sistema ativado, o primeiro teste que eu vou fazer é do tamper do primeiro sensor. Então eu vou soltar o tamper aguardando a central disparar. Pronto, o primeiro teste foi concluído, então o tamper está funcionando, ele vai ter o disparo caso haja violação, tá? Se você colocar os sensores, lembrando que a central eu programei ela para uma zona simples, tá? Então ela não vai fazer a detecção de abertura de tamper sem disparar a sirene. Agora se você fizer a ligação e fazer a programação dela para fazer esse reconhecimento, né? Você colocar o resistor aí, então ele vai fazer essa identificação, tá bom? Aqui no caso ele vai disparar. Eu vou segurar novamente o tamper e vou fazer o disparo do primeiro sensor por detecção. Então vamos ativar ela. Feito a ativação, agora eu vou fazer o primeiro sensor disparar. Primeiro sensor funcionando tranquilamente. Então eu vou cobrir ele aqui, segurar o tamper, acionar novamente para a gente fazer o acionamento do segundo sensor. Fiz o acionamento da central e agora vou fazer o disparo do segundo sensor. Lembrando que esse não tem detecção de tamper, tá? Então ele só vai fazer por detecção de movimento. Pronto, segundo sensor funcionando também, tá? Repare que aqui ele sempre vai reconhecer como zona 1, tá? Então, indiferente de qual sensor ele disparar, ele vai sempre disparar como zona 1. Agora nós vamos fazer o teste com o chás, tá? Vamos fazer a ativação. Ativação efetuada.
Agora eu vou simular a abertura do chassi. Viu como é simples? Então essa é a ligação de um sistema em série, a ligação dos sensores em série. Aqui, antes de chegar no chassi, eu poderia colocar mais sensores, tá? Então eu seguiria a mesma ordem, tá? Da mesma maneira que eu fiz a ligação com o primeiro, com o segundo, eu iria fazer no terceiro, no quarto sensor e assim por diante, tá? É claro que, como a gente já comentou, não é recomendado a instalação de muitos sensores aí na mesma zona, tá? Porque você não vai conseguir fazer a identificação de quem disparou. E como a gente abriu o chassi, aqui ele também mostrou como zona 1. Tá? Então você não consegue definir em qual local teve esse disparo. Tá? E aí, gostou dessa aula? Então não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, no Facebook aí com outros técnicos, para eles também aprender, né, como é fácil fazer essa instalação e aí você sair na frente aí nas suas instalações, né, no seu dia a dia, levando soluções cada vez melhores para o seu cliente. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para você fazer o download do esquema elétrico, do esquema de ligação aí que vai facilitar muito no seu dia a dia, tá? Vou deixar também o link do nosso treinamento de CFTV iniciante e avançado, que vai te levar aí, se você está entrando nessa área agora do CFTV e quer aprender cada vez mais, então com certeza aí vai ter conteúdo muito bacana. Dá uma conferida lá, sem compromisso nenhum, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!